Você lembra daquela época em que, em vez de ficar pesquisando os 300 filmes possíveis em todos os streamings, você só pegava um DVD, sentava no sofá e assistia? Eu me lembro muito bem quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, pegar um DVD de um filme específico e assistir ele diversas vezes, em uma maratona de todos os DVDs que eu tinha. E assim, de todos aqueles filmes, esse era o que eu mais gostava, e ao mesmo tempo era o que eu mais tinha medo. Qualquer tipo de produção, como esse vídeo mesmo, tem diversos objetivos, mas o principal é sempre passar uma emoção. E no caso de Homem-Lobo e os Pestinhas, essa emoção é medo. As conversas, os cenários, as músicas e as piadas, tudo estava incluso dentro desse clima tenso de terror, mesmo dentro de um filme infantil. E é isso que tornava tão mágico pra mim, que apesar de ter nascido e visto o filme pelo menos uns 13 anos depois do lançamento no ano 2000, ele me marcou demais. Só que, com o passar do tempo, eu fui só esquecendo dele, sobrando só algumas lembranças bem vagas do que ele era. Só que, de vez em quando, voltavam algumas memórias de momentos, de umas cenas isoladas do filme, e que me deixavam com muita vontade de procurar o filme, ou pelo menos achar alguém que também tinha visto ele, como eu. Só que eu nunca consegui assistir ele de novo. Ou pelo menos, não até esse momento. Eu tava pensando sobre um filme antigão, que tava tipo no fundo da minha memória, que é aquele filme do Alvin e os Esquilos, de lobisomem. Depois que eu ouvi esse áudio do Alexandre, tantas memórias vieram na minha cabeça e eu só conseguia pensar que a gente precisava gravar um vídeo disso. Mas espera, onde é que eu vou achar esse filme em primeiro lugar? Primeiro, vamos jogar do Google e ver o que a gente consegue achar. 2 filmes aparecem, mas é desse aqui que a gente tá falando. Ok, que bom, tem no Prime Video, então bora ver lá. Ok, tá, não tá disponível, então vou dar uma olhadinha no YouTube. Filme antigo geralmente tem. Talvez eu precise por outros métodos. Pesquisa e nada, não tem lugar nenhum. Mas não é possível que esse filme tenha desaparecido assim. Ele precisa estar em algum lugar. Opa, será que esse aqui dá? Por favor que dê certo. Bom, galerinha, então, é a segunda vez que a gente tá postando esse vídeo, porque ele foi bloqueado pela Universal, então vai ter vários... A imagem vai estar toda distorcida e cagada, basicamente. O Homem-Lobo e os Pestinhas. Homem-Lobo e os Pestinhas é muito diferente. Me diz um filme infantil que tem uma cena inicial como essa. A função do terror e o desespero do Alvin é tão séria e real que é uma coisa que me assusta até hoje. Apesar do efeito de pitch na voz, que não é a coisa mais assustadora do mundo. No momento em que o lobo pula em cima dele, ele acorda do sonho. De novo isso. Ao longo da explicação do que acabou de acontecer no sonho do Alvin, os seus irmãos são apresentados. Simon, o mais velho, responsável e nerd, e Theodore, o mais novo e ingênuo. Talvez só o único caso que seja uma exceção à regra é o Dave, que é um humano, então é realmente mais difícil deixar essas características evidentes no design e fazer ele ser mais carismático. Também porque esse não é o objetivo dele, né? Desde o Alvin Show em 1961, ele é o cara chato que sempre fica incomodando os esquilos. E apesar dessa personalidade ter evoluído para um ótimo e carinhoso pai ao longo dos anos, inclusive nesse filme, essa característica continua lá. Bom, então antes de tudo isso acontecer, enquanto eles tomam aquele cafezinho da manhã americano, os esquilos comentam sobre uma peça que vai ter na escola em que o Alvin vai fazer o papel do grande vilão da história, o Dr. Hyde, que é uma referência ao livro de 1886, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Edward Hyde. Bom, voltando para a história, o Alvin seria esse doutor na peça, enquanto o Simon e o Theodore iam ficar numa parte mais técnica da organização. O Theodore, inclusive, tenta fingir que tá doente para não ir para a escola. Daí você se pergunta, por quê? Eu já chego nisso. O Dave não acredita no que o Theodore diz e manda ele e os outros esquilos para a escola do mesmo jeito. Tenham um bom dia, meninos.
Vai ser difícil. Estamos indo pra escola. No caminho, eles passam em frente à casa do Sr. Talbot, o novo vizinho deles, e depois eles seguem para a escola. E então eles começam os ensaios para tal peça. E o Alvin, ele tá se entregando tanto pro papel que ele trouxe até o seu próprio kit de química para encenar o Sr. Hyde perfeitamente. Só que ele começa a me espera. Antes disso, você lembra que eu falei que o Theodore não queria ir pra escola, né? Bom, era por causa desse cara aqui. Esse moleque é aquele clássico valentão dos filmes. Ele rouba o lanche do Theodore, derruba e suja ele. E o coitado do Theodore é muito cagão pra fazer alguma coisa a respeito e reagir. E até durante o ensaio, o Nathan tá atrapalhando o Theodore de fazer o seu trabalho. Até o Alvin finalmente misturar um monte de elemento químico aleatório sem nem saber o que é e explode tudo. Depois disso acontecer, não demora nem 5 minutos pro Dave receber uma ligação da diretora da escola, que obviamente quer falar sobre a pequena coisa que o Alvin fez, só que não é só por isso. Acontece que a diretora também tá muito preocupada com o Theodore, porque ela vê o bullying que ele tá sofrendo, só que ele não reclama, então ela não pode fazer nada a respeito. Bom, continuando a história, depois de saírem do teatro, já era de noite, então eles resolvem ir todos juntos no caminho da volta. Só que o Alvin tá totalmente distraído e focado em alguns barulhos que ele ouviu, na névoa assustadora à sua volta, que ele fica com tanto medo e consegue fazer com que os outros também fiquem. Só que eles continuam caminhando mesmo com esse medo, e é nesse momento que o Alvin vê algo assustador e assim eles saem correndo cada um até sua casa desesperados. O Dave vem e vê eles naquele estado, mas antes de explicar, eles são interrompidos por alguém batendo na porta. E mesmo com eles implorando, o Dave abre e quem atende é... o homem que mora ao lado deles, o Sr. Lawrence Talbot. E na verdade, esse filme é uma paródia a Larry Talbot, um personagem de 1941, intitulado no Brasil de O Homem Lobo. Esse filme foi... Quando eles vão introduzir o Talbot, uma coisa muito específica é feita para deixar uma pulguinha atrás da orelha sobre esse personagem. Se é que o cajado gigante de lobo não fosse o suficiente. No fundo da cena, quando ele tá falando, tem um detalhe importante. Uma lua cheia, indicando que talvez ele seja o lobisomem. E praticamente quando dá tempo do espectador perceber isso, o Talbot realmente começa a emitir uns grunhidos e se incomodar, assim decidindo sair da casa do Dave. O Dave achando que ele assustou os esqueletos de propósito, a explosão na escola e o Sr. Talbot sendo um possível lobisomem. O Alvin tem muita coisa para lidar agora. Então, ele decide ligar a televisão para dar uma descansada de tudo isso. Quando ele liga, um programa sobre monstros e seres sobrenaturais começa a tocar, o favorito dele. No fim desse programa, a apresentadora recomenda a compra de um livro de monstros, que prometia das informações mais valiosas para identificar e capturar diversos monstros, inclusive, é claro, lobisomens. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa a respeito, o Dave interrompe e, considerando tudo que ele fez de errado recentemente, além dos pesadelos toda noite, ele decide confiscar todas as coisas relacionadas a monstros do Alvin. Quem tá louco mesmo é o Sr. Rochelle, diretor da peça, que não vai mais poder ter o Alvin como protagonista, porque né, ele decide alguém para substituir o Alvin como vilão principal. E esse alguém é... o Theodore. Nem quero falar sobre o motivo aqui, tá no roteiro. E na tela também. E agora tá vermelho. E piscando. Enfim, depois de resolver alguns probleminhas em uma conversa com Dave e Eleanor, o Theodore pegou no correio o livro que o Alvin comprou escondido. E claro, integrou pro Alvin. Mas sem antes pegar um colar que vinha junto com ele pra dar pra Eleanor. Para receber o livro, o Alvin teve que se fazer de alguns brinquedos de monstro para passar limpo na revista do Simon. Mas no fim, deu tudo certo e agora ele vai começar sua investigação usando o livro. Ele começa a investigação no meio da noite, convencendo o Simon a ajudar ele. E então começa o que eu considero uma das melhores cenas do filme. É preciso ser forte, enfrentar o medo. A música pode parecer, e até é um pouquinho tosca no começo. É preciso ser forte... Mas era uma das minhas cenas favoritas na infância e além disso ela serve muito bem como uma forma de passagem do tempo mostrando toda a investigação deles. E essa coisa da cena musical acontece em vários momentos para descrever o que está acontecendo na história de uma forma rápida e que se mantenha nos padrões de Alvin e os Esquilos. E essas músicas, mesmo com esse efeito e traduzidas ainda da língua original, continuam muito boas. Assim como as do Alvin Show.
Tá, desculpa. Eu só tô citando ele aqui de novo, mas é porque as músicas desses desenhos e ele em si são tão boas e tão em outro nível. Mas se quiserem eu posso falar sobre ele em outro vídeo. Enfim, depois de muita investigação, eles acabam chegando em basicamente lugar nenhum. O máximo que eles conseguem é uma amostra do sangue do Talbot, e o Simon segue sem estar convencido que o Talbot é realmente um lobisomem. E ele quer que o Alvin admita que os lobisomens não existem. Oi? O que foi isso? Tá, vamos continuar. Voltando algumas horas antes, o Theodore estava tendo alguns probleminhas para incorporar o personagem do Sr. Hyde. Só que o Dave aparece e ajuda ele a ficar mais confiante. E com essa confiança, ele cria coragem para ir até a casa da Eleanor dar o colar para ela. Só que tudo que é bom dura pouco, né? Quando ele tá voltando para casa no vazio da noite, algo começa a espreitar ele durante um tempo. Até finalmente esse animal atacar ele. Ele chega correndo em casa e conta que, muito coitadinho, um cachorro enorme atacou ele. E fato interessante, eu chorava nessa cena junto com o Theodore quando eu era criança. Porque, cara, dá muita dó dele nessa cena. É muito incrível. Tadinho Muito dele. incrível. Ah, que bizarro, cara. Tu tava feliz? É muito incrível, ele foi mordido por um cachorro gigante. Eu falei incrível? Eu não lembro de ter falado Falou isso. incrível. Dava muita dó dele, tadinho. Só que então, no meio da noite, nessa mão que tinha sido arranhada, uma marca aparece. A marca do lobisomem. No dia seguinte, no café da manhã, o Theodore, ao invés de comer o cereal dele, ele pede um bife. E o Dave acha que é brincadeira, porque né, o Theodore literalmente não come carne. Mas ele vai na geladeira, pega um pote de carne moída e começa a comer como se nada tivesse acontecendo. O Dave até pensa em questionar ele, mas já tá na hora de ir pra aula. Ai, que merda, está ardendo. Bernardo, eu vou ali no banheiro lavar isso aqui rapidão, tá? Tá. Cachorro desgraçado. Nesse primeiro dia da escola, o Theodore praticamente só teve mudanças positivas. Ele tá correndo mais rápido, atuando melhor, conseguindo se proteger do valentão da escola, mas eles começam a perceber que tem algo de errado com ele. E isso só se confirma mais tarde, quando no meio da noite ele simplesmente se transforma em um lobisomem. Mas não completamente, é mais como um híbrido, tipo do Sweet Tooth, sabe? Ele ainda tem aquelas feições originais, mas algumas características do animal. Então, o Alvin e o Simon não se incomodam muito e até gostam dessa nova versão, que é tipo um cachorrinho. Continua daí, Alexandre. Lê? Tá bom, então, vou continuar daqui. Essa impressão boa que o Alvin e o Simon tinham dessa nova versão do Theodore acaba agora quando começa uma cena musical mostrando a transformação do Theodore, da personalidade dele, ficando além de só diferente para ser extremamente mau e rude com as pessoas. Uma mudança completa na personalidade gentil que ele tinha durante todo o filme. Esse novo jeito do Theodore não agrada a ninguém à sua volta. Sem me interromper. Você não tinha saído, não? Não. Então tá bom, continua daí. Esse novo jeito do Theodore não agrada a ninguém à sua volta. O Simon e o Alvin, principalmente, que resolvem trancar ele no banheiro e encontrar a Madame Raya, a apresentadora dos programas que o Alvin vê, para pedir a ajuda dela nos estúdios do programa. Só que as respostas dela não são muito animadoras. Pelo que parece, o fato dele ser um esquilo já deixa ele mais próximo do estado animal do que um ser humano. E é por isso, inclusive, que ele se transforma todas as noites e não só nas noites de lua cheia. E ela fala também que ele só tá fofinho e inofensível por enquanto, porque quando der a próxima lua cheia, ele vai virar um lobisomem de verdade e daí não vai ter mais jeito, ele vai matar todo mundo. E por fim, a única solução de cura que ela dá pra eles é... Daí, já no outro dia, o Alvin resolve checar quando é a tal da próxima lua cheia. E adivinha, vai ser daqui um dia, na noite da peça da escola. Só que o Mano Simon dá uma bela cagada pra isso. Porque ele tá analisando o sangue do Theodore e quando ele mistura com o sangue do Sr. Talbot, acontece uma reação estranha. Só que eles não entendem direito o que aconteceu, então eles decidem ir pro plano mais, como que eu posso dizer, criminoso. Roubar o cajado do Sr. Talbot e matar o Theodore.
Mas graças a Deus, o Alvin não tem a coragem necessária para matar o próprio irmão e nem sorte, porque o Theodore percebe que ele ia bater nele e quebra o cadeado do Sr. Talbot. O Dave, ele descobre o que o Alvin fez, é uma tentativa de homicídio, o cajado quebrado, e decide ir até a casa do Sr. Talbot se desculpar com ele antes de ir para a peça que os esquilos vão antes. Chegando lá, ele tenta se desculpar pelo que o Alvin fez e descobre que aquela era uma relíquia de família do Sr. Talbot, e ela era feita de algumas balas que aldeões enfurecidos atiraram no avô dele. E o Dave começa a se perguntar, né, o que o avô do Talbot teria feito para deixar os aldeões tão enfurecidos. Então o Talbot olha para a lua cheia e resolve mostrar o motivo. Nossa, eu tô muito com essa música na cabeça, que merda. Late Derretido. coração, cachorro, Cabeça late. derretida. Cabeça derretida. Cabeça derretida. Você vai ter que ficar aqui. No meio de toda essa tensão, o filme começa a alternar entre mostrar o Talbot e o Theodore lá na peça, que agora acabou de se transformar e por sorte foi no exato momento em que ele se transformaria na peça mesmo. Então todo mundo só achou que era uma atuação muito bem feita. De repente, tudo volta para a casa do Talbot, com o Dave conseguindo escapar de lá e correndo direto para a escola onde seus filhos estão para avisar ele sobre a verdade. Agora, por que um homem adulto faria isso? Ainda mais considerando que são crianças e ele tá levando o monstro em direção a ele. Voltando pro teatro, o Theodore já tá saindo um pouco demais do personagem. Não só gritando e tal, mas ele começa a atacar todo mundo. E aí, o roteiro já foi completamente pro cacete. Não é mais o Theodore lá, ele tá completamente transformado agora. Todo mundo consegue escapar dele. Mas ele e a Eleanor, a garotinha que ele gosta tanto, que deu até o colar que veio junto com o livro pra ela, acabam num beco. E por coincidência, ou por amor, é exatamente esse colar que tira ele desse transe e faz ele voltar ao normal. Voltando pro palco central, o Talbot, na forma lobisomem, chegou e tá prestes a pegar o Alvin na plataforma que fica logo acima do palco. Mas quando ele tá quase lá, Theodore aparece e morde a mão dele, fazendo Talbot e ele mesmo se destransformarem. Mas como assim? Eu não entendi. Entendi. Obrigado, Simon. Eu acho que eu vou testar essa técnica com um amigo meu. Se no geral esse filme não seja tão assustador quanto era pra mim na infância, Homem-Lobo e os Pestinhas é um filme muito bom. Não só pela nostalgia absurda que eu tenho por ele, mas também por conta do clima de terror que ele cria, mesmo sem exagerar. Alvin, Theodore e Simon são ótimos protagonistas e apesar dos estereótipos que definem cada um, eles têm um desenvolvimento bem legal. Todos os outros personagens que ficam em segundo plano também são muito bons. As piadas do filme também se destacam muito, principalmente nesse clima mais assustador, onde elas são usadas para quebrar o clima de uma forma quase que perfeita. E é claro que esse clima assustador só foi possível com a trilha sonora e principalmente os cenários aterrorizantes que dão o tom do filme e cumprem com o propósito de assustar todo o seu público-alvo, as crianças, como eu quando era mais novo. Eu com certeza adoraria ver cada segundo desse filme de novo, porque ele me afeta de uma forma tão diferente. As piadas, cenários, personagens, músicas, tudo fazem dele um dos meus filmes de animação favoritos a partir de agora e desde que eu sou criança. Resgatar essas memórias e momentos bons da infância foi muito especial, ao mesmo tempo que faz muito sentido compartilhar isso com vocês. Aê, você chegou no fim do vídeo, parabéns. Mas o que você acha de clicar nesse vídeo aqui do lado? O YouTube acha que você vai gostar dele. Então clica aí, é bom demais, eu garanto. No geral, é isso. Muito obrigado pelos 500 inscritos que a gente chegou recentemente aqui no canal. E também pelo feedback no vídeo do Garfield, que é o mais recente na data da gravação desse vídeo. Tenha um bom dia, até a próxima e tchau.